Pai do Senhor, amados irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Estamos aí mais uma vez, para trazer a palavra de Deus para todos os irmãos, para todas as irmãs e para todos os ouvintes, para todo o povo dessa terra, irmãos. Seja você cristão, seja você não cristão, independente de qualquer coisa, de qualquer religião, eu quero dizer para você que Jesus te ama e Ele tem um amor muito especial por você, viu? Jesus não faz acepção de pessoas, não. Ele ama a todos. Ele não ama o pecado, mas ama o pecador. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, eu peço que você se inscreva nesse canal. Antes de eu trazer a mensagem do Senhor, peço que você se inscreva nesse canal e você tira um grande aproveito das palavras de Deus que vai ser colocado nesse momento para o teu coração e que sirva para a tua reflexão, de tirar as conclusões depois, aí para contigo mesmo a respeito da palavra do Senhor. Amém? Então eu quero ler a palavra de Deus que se encontra aqui, Você se inscreva no canal, dá um like aí, dá um apoio, para esse lado evangelístico, É uma obra missionária que estamos fazendo através desse canal, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Então, nós vamos ler aqui em 1 Coríntios capítulo 12, acerca dos dons, Então, vamos ler aqui alguns versículos, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado na tua vida. Prestam bem atenção e toma posse dessa vitória em nome de Jesus. Irmãos? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 12. Aleluia, vamos ler. Tem por título acerca da diversidade de dons espirituais. Já está falando tudo já no título, As diversidades dos dons espirituais. Presta atenção, para você ter o discernimento dos dons que é de Deus e o que não são de Deus. Toma cuidado, tá bom? Então, vamos ler a palavra do Senhor, que diz aqui, acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não quero, irmão, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios levado aos ídolos, aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus, é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Está vendo? Ora, a diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de mistério, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dado a palavra. Presta bem atenção agora. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo Espírito a palavra da ciência. E diz mais aqui, e a outro pelo Espírito, até a outro pelo Espírito mesmo. Espírito os dons da cura, e a outro a operação de maravilhas, e a outros
a profecia e a outros dom de discernir os espíritos. Olha aí. E a outros a variedades de línguas. Pelo Espírito, a variedades de língua pelo Espírito, tá? Aqui, e a outros a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, que o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartida particularmente a cada um como quer. Tá vendo? É o Espírito Santo que faz todas as coisas. Mas tem a diversidade, tem os dons, né? E tem as operações do Espírito. Então, coisas que não são do Espírito não convém estar dentro da igreja. Hoje estão fazendo diversas coisas dentro das igrejas que não tem nada de Deus. Que não está tendo nada de Deus ali. É do próprio homem que está fazendo. Né? Muitas das coisas é do próprio homem que está fazendo. Porque aqui já está dizendo os dons do Espírito Santo na vida do homem que teme a Deus, na vida do homem que está com Deus. É diferente, irmãos. É diferente. A manifestação do Espírito é diferente. Ele faz a diferença dentro da igreja. Tem interpretação de línguas, porque a língua é do Espírito, olha só. E tem igreja que não acredita na língua do Espírito Santo. Não acredita. Eles dizem que não é do Espírito Santo, eles dizem que isso aí é de países e não sei o quê, inventando aquela teologia lá, satânica lá, né, cheia de mistura. Então, eles não acreditam nos dons do Espírito Santo de Deus. Então, isso aí, a gente não deve acreditar nessas seitas. A gente tem que acreditar no que diz a Bíblia Sagrada. Se a palavra de Deus diz que é o dom de curas, dos milagres, de maravilhas, ali discernimento de sonhos, são pelo Espírito. Amém? Então, diversidade, vários dons que Deus deu. Dom da cura, dom da maravilha, dom dos milagres, dom da língua. É bênção de Deus. Agora, muitas pessoas não têm e têm inveja de quem tem. Sabe? Aí começa a contradizer os falsos profetas, né? Começa a dizer que não é de Deus, começa a dizer que isso aí é usos e costumes da igreja e coisa e tal, porque tudo tem um preço. Muitas pessoas que dizem, a nossa igreja, ela tem os dons, opera, tal, assim, e a gente anda de qualquer jeito, mas não tem problema. Não, irmão, de qualquer jeito não. Também tem a doutrina na casa de Deus. A igreja que não tem doutrina não é de Deus, tá? A igreja que não tem o estatuto de Deus, que é a doutrina, que é os mandamentos do Senhor, essa igreja não é de Deus, não. É dos nicolaítas. Conhecem, mas não praticam. Então, tomai cuidado. Tomai cuidado, porque o inimigo tem poder para se transformar em anjo de luz, para poder enganar o povo, fazendo os seus milagres, fazendo lá as suas feitiçarias lá dentro da igreja, a igreja que fica lá, aquele povo rodando lá que nem um centro de macumba lá, e dizendo que é de Deus. Como pode ser de Deus? Trazendo escândalo para o Senhor, como pode ser de Deus? A palavra de Deus diz assim, ai daquele que se por tua causa me enviar o escândalo, hoje que naquele dia eu terei contigo. Sabe? Deus vai ter contigo. O que tu está fazendo dentro da igreja, Deus vai ter contigo. E outra coisa, vai pagar segundo as suas obras.
será julgado segundo as suas obras, né? Tem o livro da vida e o livro das obras. Então todos serão julgados segundo as suas obras. Então, em nome de Jesus Cristo, eu peço para você, né, que tu coloque a tua cabeça no lugar, te converte a Deus, larga essa vaidade, tá? Essa mulher que pinta a boca, que pinta os olhos, que pinta a unha, como Jezabel fazia, mulheres de pastores que estão aí usando calça, retratando o seu corpo, essas blusas degotadas, ainda mais com essas unhas pintadas, esses cílios aí tudo feito pela mão do capeta, esses olhos pintados aí, pintando a sua face, pintando o seu cabelo, raspando a sua sobrancelha, fazendo coisas mais terríveis, que só o sangue de Jesus tem poder, e depois você chega dentro da igreja e quer profetizar, depois chega dentro da igreja você quer dizer que Deus está te revelando, que Deus está profetizando. Isso aí é coisa do capeta, tá? Isso aí é coisa de Satanás. Eu não creio em vocês, eu não creio em uma só palavra, tá bom? Porque vocês estão contra a Bíblia Sagrada, contra os princípios de Deus. Aleluia! Como é que você pode querer profetizar que essas mãos todas pintadas parecem aquelas mãos de bruxas, né? Não foi assim que Deus fez. Se Deus quisesse você de unha pintada, ele já teria feito com a unha colorida, azul, preta, amarela, vermelha. Ele já teria pintado toda. Aí você tinha que ficar que nem um palhaço, com a cara toda pintada. A cara, as unhas, a mão, aquele batom na boca, é um batom roxo, um batom preto, um marrom, um vermelho. Só Deus para ter misericórdia, né? E ainda eles estão se pintando de roxo também. Olha, é uma loucura. Aí pinta o cabelo, tudo, fura a orelha com os brincos, com os pinces e tudo, corrente para lá, corrente para cá. E como não se bastasse, começaram a se tatuar o pescoço, o rosto, braços, costas, tudo. Irmãos, Jesus está voltando, sai dessa, não polui o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Então toma cuidado. Como é que o Espírito Santo vai te usar com a casa toda suja? Em Apocalipse a palavra de Deus já diz: aquele que é sujo e suja mais ainda. Então você não pode cair nessa. Amém? Não deixe o inimigo te enganar, porque Jesus quer te usar. Mas a casa toda suja, você tem que limpar a casa primeiro, né? O templo do Espírito Santo tem que estar limpo para ele fazer morada. Amém? Então que Deus fala contigo cada vez mais através dessa palavra, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração e que Deus venha abrir os teus olhos para que você possa entregar a tua vida totalmente para Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, busca a libertação e deixa que Deus transforme a tua vida em nome de Jesus, amém? Porque não adianta conhecer a palavra e não praticar. Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. E que essas palavras possam tocar no teu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Receba a libertação em nome de Jesus. Receba a libertação em nome de Jesus. Receba a libertação em nome de Jesus, que todo mal sai da tua vida, em nome de Jesus Cristo. Pai, confirma a tua bênção e a tua vitória, e opera os teus milagres em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. A paz do Senhor, que Deus abençoe.